paz de Cristo aos irmãos que estão me assistindo. Hoje a gente vai começar a quarta parte sobre o mistério de Deus, para a gente finalizar esse vídeo. E nós também vamos finalizar neste vídeo o estudo sobre os 1260 dias, porque esse estudo dos 1260 dias dá a conclusão do mistério de Deus. Por que eu quis fazer dessa forma? Para que através de um vídeo a gente possa entender dois assuntos ao mesmo tempo. É claro que o enfoque maior vai ser a finalização do mistério de Deus, porque vai se dar exatamente no mesmo momento. Então, como a gente viu nos vídeos passados, a gente viu que esse mistério de Deus, o enfoque dele era apresentar o que? A herança que Deus destinou a Abraão e seus descendentes. Mas a herança que Deus tinha em mente não era uma herança terrena, e sim uma herança de coisas futuras, porque você vê que Deus aponta para que Abraão vai ter parte nessa herança, que ele vai herdar essas coisas, né? Tanto que Deus manda ele contornar a terra no qual ele receberia herança. Mas se Abraão ainda não recebeu essa herança, o que isso nos aponta? Que Deus estava apontando para coisas futuras. E você vê que claramente o escritor de Hebreus, né, Estevão, falam dessas coisas. E essa herança fala de coisas eternas e coisas futuras. E se Deus vai dar herança para Abraão, não pense que é para Abraão herdar, morrer de novo, né? Ele herdar essas coisas e morrer de novo. Não, quando Deus fala que ele vai herdar, é uma herança perpétua, uma herança eterna. Então Abraão vai herdar, para quê? Para viver eternamente e herdar, tomar posse dessa herança. Porque Deus não tinha em mente uma coisa temporária, mas sim uma coisa eterna. Mas primeiro haveria de vir a morte e depois a ressurreição. Então você veja que Deus ele vai dando pistas para você, né? Porque às vezes ele mistura as coisas que aconteceram com coisas que não aconteceram. Porque você vê que Israel entrou aonde? Na terra. Porém, quando eles entraram na terra, você vê que eles não puderam permanecer nessa terra. Por quê? Porque não foi firmado em justiça. E a escritura atesta isso para nós no livro de Gênesis. E você vai compreender quem são de fato considerados os filhos de Abraão. Que vai dizer assim, Gênesis 18, desde o verso 17. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, dele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Veja que na fé de Abraão, as nações da terra seriam abençoadas. Só que essa fé de Abraão, ela tem que andar em justiça, né? Ou seja, então esses vão ser considerados os filhos de Abraão. Porque ele diz, né? Para que Abraão ensine a seus filhos a guardarem o caminho do Senhor e praticarem a justiça, para que Deus faça vir sobre Abraão todas as coisas que ele prometeu e que sejam benditas as nações. Por que sejam benditas as nações? Por que sejam benditas os povos? Porque você vê aqui no Éden, quando Adão peca, você vê que entra a maldição. Porque Deus disse para Adão assim, né? Tu és pó e ao pó voltará. E ele disse, né? Se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e mal, certamente morrerás. Então você vê que isso é maldição. Mas quando Deus promete para Abraão uma herança que fala de coisas eternas, essa herança não fala da carne, né? Não fala dessa carne que a gente tem, que se corrompe e morre, que volta ao pó. Mas Deus está tirando isso para que o homem tenha uma vida eterna. Isso vai ser revelado no profeta Daniel. Então essa bênção é de uma herança eterna, né? Se é eterno, não pode haver morte, ou seja, está sendo tirada a morte. Deus está levantando os seus eleitos e está sendo tirada a morte de pouco em pouco deles. À medida que eles vão obedecendo à vontade de Deus, a morte vai sendo tirada dos eleitos. E essa bênção dessa herança eterna ia ser dada para quem? Para os seus descendentes, porque os seus descendentes seriam abençoados segundo o modelo da fé que Abraão teve, né? Porque o que fala a escritura? Que Abraão obedeceu à voz de Deus, guardou seus mandamentos, seus juízos e seus estatutos. E assim, né, você vê que Abraão está obedecendo por fé. Então os seus descendentes também obedeceriam por fé à voz de Deus. Para quê? Para que se tornassem participantes dessa herança. Então os descendentes de Abraão teriam que tornar-se participantes dessa herança, como Abraão também foi. E Deus, como modelo de como seriam chamados gentios, chama Abraão e fala, né? Sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus também nos chama assim. Por isso que a fé vem pelo ouvir, porque Deus falou para Abraão, e através desse falar de Deus, ele creu na promessa. E essa promessa do quê? Da herança eterna. Então, quando nós cremos também na ressurreição do Messias,
né? Ou seja, quando nós escutamos sobre essa ressurreição, veja que você passa a ser participante dessas promessas desde que você creia. E Deus, como modelo, mostrou isso em Gênesis 22. Veja que Deus estava apontando que um descendente de Abraão haveria de ressuscitar, porque Deus manda Abraão fazer um sacrifício do seu filho. E quando Abraão faz esse sacrifício escutando a voz de Deus, ele sabia que era por Isaac que se cumpriria a promessa, mas se Deus está mandando sacrificar Isaac, logo Deus tem um plano. E Abraão confiou em Deus de que ele era poderoso para que o seu filho ressuscitasse dentre os mortos e ainda que morresse, fosse cumprida a promessa. Então você está vendo que a figura de um descendente de Abraão que haveria de morrer, né, e através dessa morte, os homens seriam justificados como Abraão foi. Porque é dito, né? Porque fizeste essa obra, então cumprirei a promessa que fiz a ti, ou seja, os teus descendentes terão parte na herança. Porque Abraão não hesitou em dar seu filho, tendo testemunho de que ele cria nessa ressurreição. E assim como ele creu na ressurreição de Isaac, nós cremos o que? Na ressurreição de Cristo. Nós vemos que a descendência de Abraão se tornaria uma multidão de nações. E essa multidão de nações está onde? Prefigurada em Efraim. E você vê que Deus chama esse Efraim, diz que de Efraim vai vir uma multidão de nações. E Paulo atribui esse termo Efraim para nós, né? Você vê a grande revelação que Paulo teve. Ele entendeu que aquele Efraim estava tipificando o que? A igreja. Então Deus tem em mente fazer o que? Uma herança firmada na justiça. E o Israel da primeira aliança não pôde permanecer nessa herança, por quê? Porque não foi firmado na justiça. Porque você veja que a todo momento os israelitas, os seus reis, estavam transgredindo a lei de Deus. E quando há essa transgressão, você vê que o que não está se firmando na justiça. Mas Deus sabia que o homem não podia se firmar na justiça enquanto tivesse essa carne. Por isso é necessário que essa carne seja tirada. E quando essa carne for tirada, aí sim você vai ver que vai se cumprir a herança de Abraão, né? Onde seus descendentes de fato vão praticar a justiça. E isso vai se cumprir quando? Nas 70 semanas, onde vai ser estabelecido o quê? A justiça eterna. Por isso que fala, depois de 70 semanas, então cessará o pecado e dará-se fim o quê? A transgressão. Só que todo homem nasce debaixo da carne, porque essa carne é fruto do pecado. E o pecado veio pela mentira do diabo. Mas o que fala a Escritura? Que Cristo se manifestou para acabar com as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? As obras do diabo são o quê? A mentira, porque pela mentira veio o pecado, e pelo pecado veio a morte. Mas quando Cristo morre e ressuscita, todo aquele que se faz participante de Cristo tem parte nessa ressurreição. Porque Cristo não pecou, e a morte vai ter domínio sobre o homem através do quê? Do seu pecado. Porque quando o homem peca, né, a morte vai ter domínio sobre esse homem. Mas como Cristo não pecou e morreu, essa morte não pode reter no Sheol. Por quê? Porque ele não tem condenação nenhuma. Só que a igreja, você vê que é o quê? É o corpo de Cristo. E o corpo, né? O corpo ele tem que estar unido à sua cabeça. Então quando a cabeça morre, assim o corpo também morre. E se a cabeça ressuscita, o corpo também ressuscita. Por isso, né, o seu corpo há de ser glorificado também. Porque se nós estamos em Cristo, somos parte desse corpo. E se a cabeça for glorificada, logo o corpo vai ser glorificado também. E se ele não está debaixo do pecado, logo a morte está sendo tirada desses homens. Aí você consegue ver como está sendo dessa forma que Deus está cumprindo a herança de Abraão? Porque se a promessa de Deus falava de ressurreição, logo o pecado tem que ser tirado. Então Deus está cumprindo isso aonde? Em Cristo. E essa ressurreição vai se dar quando? No último dia, quando os santos vão ressuscitar e vão ser participantes desse corpo glorioso e vão ter parte nessa herança. E aí você vai ver que vai se cumprir aquilo que Deus fala, né? Que Deus vai dar a herança a Abraão. Por quê? Porque Deus estava apontando para a ressurreição também de Abraão. E é na ressurreição que Abraão vai tomar posse dessa herança. E o que mais que a Escritura fala? Gênesis 17. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Quanto a mim, contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Te farei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, reis procederão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre ti
em mim e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão, e eu serei o seu Deus. Então, Deus está prometendo a posse dessa terra para Abraão, mas Abraão não herdou ainda. Mas Deus fala a ti e aos teus descendentes. Agora, o que eu quero enfatizar é que Deus fala, né? De ti sairão reis. Só que a herança de Abraão ainda não reina. E você vê que há um momento na Escritura onde Deus diz que a herança de Abraão vai reinar. Você vê que há um momento na Escritura que Deus fala que a herança vai ser entregue a quem? A descendência de Abraão, ou seja, os santos do Altíssimo. Vamos dar uma olhada para o contexto de que essa herança vai aparecer. A partir de Daniel 7, 23. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços os 10 chifres que correspondem a 10 reis, que se levantarão naquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. E fala assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e consumir até o fim. E agora vem a revelação desse tempo que os santos vão herdar essa herança. O reino e o domínio e a majestade, todos os reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios lhe obedecerão. Então você está vendo que nesse momento estão aparecendo reis, mas antes que esse domínio fosse entregue aos santos, o que é necessário? Que primeiro se levante esse chifre pequeno que a gente viu ali no contexto de Daniel 7, e seja passado tempos e metade de 1 tempo. Então, primeiro se levanta esse tempos e metade de 1 tempo, que é a perseguição dos santos, mas depois vem o tribunal, se assenta e tira o domínio e entrega aos santos. Então, quando você olhar para Daniel, você vai ver que todos os animais estão dominando sobre a herança de Abraão, né? Que é o urso, que é o leopardo, que é o leão, e que é esse animal, né, de 10 chifres. Mas o que fala a lei? Que Deus deu domínio ao homem para que todos os animais estivessem debaixo dos seus pés. Mas isso não está se cumprindo, porque essas bestas estão dominando sobre a herança de Abraão. Só que quando Deus tira o domínio, você percebe que isso está se cumprindo quando o domínio é entregue aos santos, ou seja, todos os animais vão estar debaixo dos pés do santo, se cumprindo o que está dizendo em Gênesis, né? Que Deus colocou todos os animais debaixo de Adão. E quando fala de todos os animais, fala de quê? De répteis. E répteis está apontando para quê? Para a serpente. Logo, o diabo está debaixo dos pés dos santos. Então, você consegue perceber por que é importante a revelação dos tempos e metades de 1 tempo? Porque esse é o tempo final que Deus está dando para que você entenda quando vai ser entregue a herança dos santos. Porque essa herança ela vai ser firmada quando? Em justiça, ela vai ser firmada depois desses tempos e metade de 1 tempo. Só que Deus está mostrando que antes que essa herança apareça, é necessário que se levante esse iníquo. Por isso que em 2 Tessalonicenses você vai ver que Cristo não vai se manifestar sem que primeiro apareça o que? O homem da iniquidade, o qual vai se levantar contra Deus, vai profanar o seu tabernáculo, né? Apontando para o contexto de Daniel. E Paulo, quando olha para o contexto de Daniel, ele está com essas coisas na sua mente, né? Só que ele está com a herança dos santos na mente, porque fala que quando Deus vier e fazer justiça aos santos, quando o tribunal se levantar e fizer justiça aos santos, então o domínio, né, vai ser entregado a quem? A herança de Abraão, aos herdeiros de Abraão. Aí você vai estar vendo o que está se cumprindo aquela palavra que fala que de Abraão sairá reis. Onde é que vai aparecer isso de novo? Isso vai aparecer em Apocalipse. Apocalipse 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes se assentaram aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
e os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então veja que muitas pessoas nesse contexto não atentam, mas Apocalipse está citando Daniel. Por quê? Porque você vê aqui Apocalipse 20, você vê o contexto da besta e você vê o contexto de um reinado dos santos que vão ser chamados de reis e sacerdotes, mas eles vão ser participantes do quê? Da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos. Agora, perceba uma coisa, você vê ali que quando eu li, fala, né, aqueles que não receberam a marca da besta. Você percebe que quando está citando a besta, está citando tempos e metade de um tempo, né? Mas eles foram vencedores dessa besta. E se eles foram vencedores, é porque passou tempos e metade de um tempo. Agora, quando você está vendo eles ali já sendo chamados de reis e sacerdotes, você está vendo que esse tempo já se cumpriu. Eles passaram a ter parte na herança, onde vai se cumprir o quê? Aquela promessa que está em Daniel 7:27, que diz que todos os domínios debaixo do céu vão ser entregues a quem? Aos santos do povo do Altíssimo. Deus está apontando para essa herança de Abraão. E você está vendo o seu cumprimento aqui, depois de tempos e metade de um tempo. Deus sempre teve em mente que o seu povo se tornasse o quê? Sacerdote, mas que também tivesse parte na herança. Porque veja quando Israel sai do Egito, Deus fala assim para eles. Isso está em Êxodo 19. Diz que Deus fala que tirou eles do Egito com asas da grande águia e os levou ele até o deserto, né? E ele fala assim, dá uma condição ao povo de Israel. Se vocês escutarem a minha voz e guardarem os meus mandamentos, então vocês serão para mim uma nação sacerdotal. Só que você vê que isso não se cumpriu plenamente. Por quê? Porque Israel não se tornou uma nação sacerdotal. Antes, Levi foi estabelecido por sacerdote. Mas nessa aliança eterna, Deus está chamando os povos para que sejam um reino sacerdotal. Porque quando você vê aqui em Gênesis 20, você não está vendo apenas Levi sendo chamado de sacerdote, mas Deus chama todos os que ressuscitaram na primeira ressurreição de sacerdotes. Então você vê como o que está dizendo em Daniel, que fala que depois de tempos e metade de um tempo, então o domínio vai ser dado aos santos do Altíssimo. Não está falando só de judeus, mas está falando de judeus e gentios. Por quê? Porque a Escritura nos revela que aqueles que ressuscitariam seriam chamados de reis e sacerdotes. Logo aquele povo, os santos do Altíssimo, que está sendo dada a herança em Daniel, está apontando para que judeus e gentios tendo parte nessa herança, e não só judeus, mas sim todo aquele que for achado inscrito no livro vai receber dessa herança. Mas veja bem, todo sacerdote, para trabalhar como sacerdote, ele tem que ser ungido. E a unção da primeira aliança era segundo aquele óleo terreno. Mas na segunda aliança a gente tem coisas superiores, que é o quê? É o derramamento do Espírito Santo. E o profeta Joel nos fala isso. Deus faz uma promessa de que os gentios haveriam de ser ungidos, segundo vai dizer Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Então, você percebe que Deus está chamando os gentios aqui, porque ele fala derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e quando fala de toda a carne, fala de que? De nações, de povos. Só que Deus está derramando o Espírito não para que gentios permanecessem na sua incredulidade, permanecessem nas suas coisas, nos seus pecados, mas Deus está derramando o Espírito para profetizarem, é que ele tem o quê? Um propósito. Que esses gentios profetizem e levem a mensagem da salvação para quem? Para os povos. Então você está vendo que gentios sendo ungidos. Então você percebe que aqui Deus está ungindo eles também como sacerdotes? Porque Cristo, quando subiu ao céu, foi feito o sumo sacerdote. E todo sumo sacerdote tem que ser ungido. Mas Cristo não foi ungido segundo as coisas terrenas, mas segundo as coisas celestiais. E assim como sua cabeça é ungida, todo o seu corpo vai ser ungido. Por isso que ele derramou a promessa do Espírito Santo sobre o seu corpo. E onde é que está essa unção? Isaías 61 vai dizer onde está essa unção. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, consolar
todos os que choram, e pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas e destruídas de geração em geração, e apacentarão os vossos rebanhos. E os estrangeiros serão os vossos lavradores, e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, chamados de ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da vossa afronta exultarei na vossa herança. Por isso na vossa terra possuirei o dobro e tereis perpétua alegria, porque o Senhor, eu amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Lembra que Deus fala que fará uma aliança perpétua com Abraão? Você percebe que todos os termos da promessa dada a Abraão estão aparecendo aqui, só que aparecendo para quem? Para esses que vão fazer parte dessa herança. Você percebe que aqui está aparecendo essa nação sacerdotal? Todo aquele que está ouvindo essa boa nova que vai ser pregada por esse que está com o Espírito sobre si, vai ser libertado desse cativeiro e vai receber sobre si essa promessa de ser chamado de sacerdote ou ministros do Senhor. Só que Paulo fala isso, e Pedro não fala só para judeus, mas está apontando para gentios também. Então você está vendo que isso está se cumprindo aqui. Gentios estão sendo chamados de ministros do nosso Deus. Você percebe que Deus queria um reino de justiça para Abraão? E esse que está se levantando, que tem o Espírito do Senhor sobre si, está tirando esses que estão presos para que pratiquem a justiça. Então você percebe que aqui está se cumprindo isso, né? Ou seja, esses que estão sendo tirados para fora vão começar a praticar a justiça, porque eles vão receber essa boa nova para que tenham parte no reino. Então você percebe que essas palavras que estão sendo ditas em Isaías 61, eu já citei nos outros vídeos. Você vê que quando Paulo fala alguns textos em Efésios 2, ele tem Isaías 61 em mente. Porque olha o que ele vai dizer em relação aos gentios. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Ou seja, sendo edificado o tabernáculo para ser sacerdotes e oferecerem sacrifícios, porque é uma casa espiritual feita de pedras vivas, como diz Pedro. Então você vê que Paulo está usando essas palavras de Isaías 61 para se referir ao que? Aos gentios que agora foram chamados como sacerdotes que vão ser ungidos, né? Sacerdotes e profetas que vão profetizar em nome do Senhor. E a Escritura fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a gente vê que Deus faz promessa que os gentios invocarão o nome do Senhor. Deus está mostrando o que? Gentios que estão indo para a salvação. Você vê que Isaías 42 é a continuação de Isaías 61, porque vai dizer o seguinte: eis que o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, a quem minha alma se comprasse, pus sobre ele o meu espírito. Você vê que de novo, sobre esse está o espírito. E o que sobre esse que está o espírito vai acontecer? Ele promulgará o direito para os gentios. Então você vê que esse que está sobre o espírito, sobre si, vai promulgar o direito aos gentios. E por causa disso, o que vai acontecer? Verso 10. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele. Vós terras do mar e seus moradores, alcem a voz o deserto e as suas cidades, e as aldeias habitadas por Quedar.
Exultem todos os habitantes nas rochas e clamem no cume dos montes. Deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Você percebe que aqui os gentios já foram chamados, porque a eles foi promulgado o direito, eles estão clamando da glória do Senhor em todas as terras. O que isso está mostrando? Joel nos aponta que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E aqui você vê gentios louvando o nome do Senhor. E se esses gentios estão louvando o nome do Senhor, né, sobre eles está vindo a promessa também, porque eles creram em Deus. E se eles creram, está sendo tirada a maldição e no lugar está sendo colocado a bênção. E assim como Abraão foi justificado sendo gentio através da fé, assim esses gentios também estão sendo justificados através da fé em Deus. Então esses gentios que clamariam o nome do Senhor vão estar o quê? Sendo chamados para a herança. E você vê que quando Deus fala que a descendência de Abraão seria uma multidão de gentios, percebe que todos esses que estão sendo chamados gentios estão sendo descendência de Abraão? Por quê? Porque pela fé nós nos tornamos um com Cristo. E se nós nos tornamos um com Cristo, nós fazemos parte de Cristo. Cristo é o descendente de Abraão, porque você tem que entender que Cristo fez uma aliança, e essa aliança fala de quê? De um casamento. E o que fala a lei? Que quando um homem toma uma esposa, os dois passam a ser uma só carne. Cristo se fez uma só carne com a sua esposa. Portanto, quando nós entramos em aliança com Cristo, passamos a ser uma só carne com Ele. E se Cristo é o descendente, nós somos descendente com Cristo, logo nós passamos a ser parte nessa herança, porque não vai ser só a cabeça que vai herdar, mas o seu corpo vai herdar junto. Mas você vê que Cristo vai ser como se fosse o rei, e a igreja como se fosse sua rainha, e os dois reinarão juntos. Cristo como herdeiro e a igreja como co-herdeira dessa promessa que Deus deu a Abraão. E assim todo gentio que crê em Cristo passa a ser um com Cristo, e se é um com Cristo é herdeiro de Abraão, considerado seu filho. Mas vai ser considerado filho de Deus porque faz parte do corpo de Cristo. E Cristo sendo filho de Deus, logo a igreja também vai ser considerada filho de Deus. Assim esses gentios que creem já não são mais gentios, mas são corpo de Cristo. São povo de Deus, chamados filhos de Deus. E todo aquele que era considerado não povo de Deus está sendo chamado agora filho de Deus, né, e participante da herança de Abraão. Se Cristo vai herdar, logo eles herdam juntos também, juntamente com Abraão e o seu descendente, que é Cristo. E Paulo, tendo em mente a revelação desse mistério, vai revelar para os santos. Efésios capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes poderes compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, a qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi-me revelado, e aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Evangelho quer dizer boa nova. E essa boa nova, você vê que aquele que está o Espírito sobre si prega para quê? Para libertar os cativos. Então você vê que através de Cristo, né, através do Evangelho, os gentios são participantes e co-herdeiros dessa promessa. Ou seja, a promessa que Deus fez a Abraão no início, de que ele e a sua descendência herdariam. Mas essa descendência não fala da descendência da carne, mas descendência que viria pela promessa, pelo Espírito, e não numa herança temporária feita na carne, mas sim pela ressurreição. Porque nós somos cordeiros em Cristo, mas há um momento em que essa herança vai ser dada aos santos. E essa glória que vai ser revelada nos filhos de Deus, essa herança, há um momento certo. E Paulo, olhando para os profetas, ele compreende que há um momento certo onde os santos vão ter parte nessa herança. Você vê que Daniel vai revelar isso, Isaías vai revelar. E veja o que ele vai nos revelar. Porque fala assim, Romanos 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lembra que a gente viu que Deus ia derramar uma unção sobre os gentios? Ele fala assim, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E quando fala toda a carne, você vê que está apontando para quê? Para gentios. E aqui diz que se nós somos guiados pelo Espírito de Deus,
Logo, nós somos o que? Filhos de Deus. Então, se está sendo derramado o Espírito sobre os gentios, é porque esses gentios vão receber desse Espírito para serem chamados de quê? De filhos de Deus. E se eles são filhos de Deus, eles têm parte na herança. Porque não recebemos o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas receber o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba Pai. Porque você vê que os gentios são corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. Mas um corpo sem espírito é um corpo morto. Por isso Deus envia o espírito de seu Filho sobre nós, para que esse corpo tenha um espírito, mas não um espírito como a gente tem, mas sim o Espírito Celestial, né? O Espírito Santo de Deus. E fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho que por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Ora, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a glória da criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Ora, se nós somos filhos, nós temos parte dessa herança. Porém, toda a criação de Deus, nós estamos sujeitos ao quê? A esse corpo de corrupção. Mas, ou seja, essa herança vai ser dada quando? Na revelação dos filhos de Deus, na adoção desses filhos e a redenção do corpo, ou seja, para ser tirado esse corpo de carne, para ser entregue um corpo celestial. E aí sim vai se cumprir aquela palavra que diz: vós sereis chamados de família de Deus. Ou seja, ninguém nos chama ainda de família de Deus. Os gentios ainda não nos chamam família de Deus. Por quê? Porque ainda não foi revelada a glória desses filhos de Deus. Porque assim como o Filho de Deus está em glória, assim os seus filhos também seriam revelados em glória. E nesse momento eles vão ser chamados de filhos de Deus. E a herança vai ser entregue a eles. Porque a herança que Deus tem em mente é da incorruptibilidade, né, e não da corrupção. Então, você percebe que Paulo está dizendo que essa herança vai ser dada quando na manifestação da glória dos filhos de Deus, que é a adoção de filhos, que é a redenção do corpo, ou seja, nenhum de nós teve o corpo ainda em redenção em glória. Portanto, essa herança não foi entregue aos santos. Esse é o mistério de Deus, de que os gentios, por meio da fé, seriam glorificados como Cristo foi. Isso foi revelado aos profetas, mas foi dado entendimento agora a nós, por meio do Espírito. E assim como Abraão, Deus destinou a herança para as coisas futuras, Deus está revelando que essa herança vai ser dada quando? Na ressurreição, na glorificação do corpo e na redenção do nosso corpo. Portanto, a glória dos filhos de Deus ainda não foi revelada, mas há um momento em que esse mistério de Deus vai se cumprir, onde a herança vai ser dada aos santos. E onde é dito isso? Na última trombeta e no último dia. Porque o que Paulo fala aqui? No toque da última trombeta, então esse corpo vai ser transformado e aqueles que estavam vestidos de um corpo de corrupção vão ser vestidos de um corpo de incorrupção. Os mortos ressuscitarão e tantos os vivos quanto aqueles que ressuscitaram serão transformados. Você percebe que aí é a revelação da glória dos filhos de Deus e a redenção do corpo? Então esse é o momento que se cumpre o mistério de Deus. E você percebe também que aquilo que eu falei, que depois de tempos e metade de um tempo, então a herança vai ser dada a quem é os santos. Porque primeiro se levanta esse tempos e metade de um tempo, e quando se cumpre esse período, então se levanta o tribunal, onde vai ser tirado o domínio da besta e vai ser entregue a quem é os santos. E todos os domínios estarão debaixo dos seus pés. Então, depois de você ter toda essa revelação sobre a glória dos filhos de Deus, nós sabemos que fala da ressurreição. Por quê? Porque Deus fala que quando se der a redenção do corpo, que é a adoção dos filhos, né? Então, você vai ver que nesse momento é que nós vamos ser chamados de co-herdeiros com Cristo, porque Cristo, ele é o herdeiro, porém ele ainda não veio, né?
Ele ainda não tomou posse dessa herança. E assim como ele não tomou posse, nós também não tomamos posse. Há um tempo determinado onde Cristo vai ficar sentado à destra de Deus, até que ele vai vir até a terra e tomar posse desse reino. Quando ele tomar posse, nós tomaremos junto com ele. Agora, sobre a ressurreição, você vai ver que Daniel vai dar mais detalhes para nós sobre essa ressurreição. Qual o momento que essa ressurreição vai acontecer? A gente vai ler Daniel capítulo 12 e vai somar com Apocalipse 10, né? Porque Apocalipse 10 ele é o que? Uma covisão, é um complemento de Daniel 12. E você vai ver que isso vai se cumprir quando? Na última trombeta, que a gente vai ver agora. Daniel capítulo 12. Você vê que no capítulo 11 está falando da besta, né? Mas depois desse tempo vai acontecer o quê? Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia ou tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Vê que está apontando para a grande tribulação? Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Você vê que apontou o texto para a ressurreição, né? E os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas sempre a brilhar eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra essas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Não é o saber da ciência do mundo, mas é o saber do entendimento da profecia que ele tem em mente aqui, desses que vão ter sabedoria e pregar justiça, né? Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois numa banda do rio e outro da outra. E um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Qual maravilhas a gente viu aqui? Não foi de que muitos ressuscitariam do pó da terra? Né? Todo aquele que fosse achado inscrito no livro? Você percebe que isso é a maravilha que esses anjos estão perguntando? Então, o homem de linho vai responder quando se cumprirão essas coisas. Essas maravilhas é o que? A ressurreição. Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive sempre e eternamente, que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. Você vê que esse aqui que está vestido de linho está dando o tempo que vai se cumprir essas maravilhas? E essas maravilhas, como a gente viu, que muitos levantariam do pó da terra. E é depois de quanto tempo? Ele fala, olha o gesto que ele vai fazer. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita, né? Ele levanta a sua mão, e a esquerda ao céu, e jura por aquele que vive eternamente, né? Que isto seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então esse de vestiduras de linho está explicando que essa maravilha de muitos ressuscitarem do pó da terra vai se cumprir quando? Depois de tempos e metade de um tempo. Você percebe que quando esses tempos e metade de um tempo se cumprir, tem que se cumprir a ressurreição? Tanto que ele jura, né? Levantando as 2 mãos. Atente para esse gesto, ele levanta as mãos e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que quando tempos e metade de um tempo se cumprirem, então muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Essas são as maravilhas. Você percebe que quem fala que tempos e metade de um tempo está falando de 1260 anos, está errando aqui? Por quê? Porque esses 1260 anos fala do tempo da idade das trevas, né? Da idade média, fala dos 1260 dias. Quando isso se cumpre, você vê que a ressurreição não se cumpriu. Você percebe que quem está dizendo que 1260 dias é 1260 anos está errando? Porque quando acabou esses 1260 anos, segundo a contagem deles, ou seja, a ressurreição não se cumpriu, logo está apontando para uma coisa errada. Porque esses 1260 dias está apontando para a última semana. O que ele está dizendo? Que depois de 1260 dias, que é metade de uma semana, então a ressurreição vai se cumprir. Você percebe que está se cumprindo as 70 semanas e está sendo tirado o pecado, a iniquidade está sendo expiada aqui? Agora, vamos somar com o Apocalipse 10 para ver o que o texto vai nos dizer. Você tem que lembrar do gesto que aquele homem vestido de linho fez. Agora vamos ver o que esse anjo de Apocalipse 10 vai dizer. Vi outro anjo forte, que descendo do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra.
Você vê que no livro de Daniel, capítulo 12, o livro é selado. Mas aqui você vê que o anjo ele vem com um livro aberto. Ou seja, se o livro está aberto é porque a revelação está sendo dada. E ele vai dizer: e bradou em grande voz como ruge um leão. Quando brandou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram 7 trovões, e eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. E o anjo, eu vi que estava em pé sobre o mar e sobre a terra, e levantou a mão direita para o céu. Você lembra o juramento que o homem de Elim faz? Ele levanta a mão esquerda e a direita. Mas esse daqui está levantando o quê? Apenas a mão direita. E ele vai dizer o quê? E jurou pelaquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo quanto neles existe. Já não haverá mais tempo. Algumas traduções tá demora, né? Mas em algumas traduções diz assim: o tempo acabou, ou já não haverá o tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Você viu que até aqui a gente tratou sobre o mistério de Deus, né? E a gente tratou que o mistério de Deus é que os gentios são co-herdeiros com Cristo e participantes da promessa. Romanos 8 nos explica que essa promessa vai se cumprir quando? Na revelação da glória dos filhos de Deus, ou seja, na adoção dos filhos de Deus e na redenção do corpo. Você percebe que aqui está se cumprindo isso? Ou seja, nos dias da voz do 7º anjo, então se cumprirá o mistério de Deus, que é o que? Os gentios são co-herdeiros, ou seja, está falando de ressurreição. E você vê que ele levanta a mão para o céu e jura por aquele que vive para sempre, diz, né? Nos dias da voz do 7º anjo, então se cumprirá o mistério de Deus. E quando você olha para Daniel, você vê que aquele homem vestido de linho levanta as mãos para o céu e diz que depois de tempos e metade de um tempo, essas maravilhas se cumprirão. Que maravilhas, a ressurreição. Você vê que está apontando para a mesma coisa aqui? E você vê que o anjo diz, né? Nos dias da voz do 7º anjo já não haverá mais tempo. Ou seja, o tempo acabou. Que tempo? Tempos e metade de um tempo. Esse tempo acabou e a herança foi entregue aos santos e os santos passam a reinar. Então você está vendo que a 7ª trombeta é a última. Ou seja, na 7ª trombeta, que é a última, então se cumpre o mistério de Deus, que é a revelação da glória dos filhos de Deus, que é o mistério de Deus, que os gentios seriam co-herdeiros e co-participantes da promessa. Então você vê que nesse momento está se cumprindo o quê? A última trombeta. E está se cumprindo o mistério de Deus, que é a revelação dos filhos de Deus. Você tem que ter isso na mente, porque Deus está dando para você que é na 7ª trombeta que se cumpre o mistério de Deus. E o mistério de Deus é a revelação dos filhos de Deus. E você vê que assim como Cristo, que aquele homem vestido de linho tinha jurado que depois de tempos e metade de um tempo, a ressurreição se daria, aqui você está vendo um anjo dizendo que quando se tocar a 7ª trombeta, então o mistério de Deus se cumprirá, que é o quê? Que é a revelação, a redenção e a glória dos filhos de Deus, né? Vou deixar aqui essa revelação. Todos os irmãos que acompanharam esse vídeo, se vocês gostaram, compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, né? E dê um gostei ali e se inscreva no canal, né? Infelizmente minha bateria está acabando, eu tive que fazer um pouco na corrida esse vídeo, mas espero que os irmãos entendam. A paz de Cristo a todos os irmãos.